Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou começar num formato um pouco diferente, sem a nossa introdução clássica, apenas para dizer para vocês que eu vou falar de apenas um assunto nesse vídeo. E é um assunto polêmico que vem aquecendo as redes nos últimos 2 dias. E é um confronto causado por Andrew Hiller, um famoso youtuber americano, que envolve a atleta brasileira Juliana Costa e nos traz diversas interrogações sobre o uso de substâncias proibidas, sobre a exposição na rede, sobre o uso de imagens indevidas, e eu gostaria de conversar com vocês que me seguem aqui no canal para saber realmente a opinião de vocês sobre todos esses acontecimentos. Antes de começarmos a falar do assunto polêmico, eu quero explicar para vocês quem é o Andrew Hiller. Alguns de vocês podem não conhecer esse YouTube, ele é um famoso youtuber americano que é conhecido como o Batman do CrossFit, porque ele traz para a luz alguns assuntos polêmicos. Esse ano ele trouxe a polêmica envolvendo Brooke Wells numa prova da semifinal online onde ela não encostava o peito no chão nos burpees, ela tomou uma punição severa. Ele fala de diversos atletas, como o caso do Cole Lehman, que eu trouxe para vocês aqui no canal com exclusividade. Ele abordou muito no canal dele e buscou incessantemente uma investigação por parte da CrossFit, mas em alguns pontos ele se passa. E eu achei que nesse ponto ele se passou um pouco e eu vou trazer para vocês tudo o que aconteceu nessa briga entre Andrew Hiller e Juliana Costa. Bom, no seu Instagram, Andrew Hiller fez um post colocando 4 fotos da atleta brasileira, mostrando a evolução do físico da atleta nos últimos anos. E num gap de 3 anos, de 2021 até 2024, ele afirma que a atleta fez uso de esteroides anabolizantes para desenvolver aquele físico, que foi surpreendente, segundo ele, e ele usou características físicas, como os traços do rosto da atleta, para afirmar o uso do esteroide anabolizante. Posteriormente a esse post, Juliana mandou um inbox para ele, escreveu em português, foi uma coisa que posteriormente Hiller até tirou sarro, falando que ela iria processar o youtuber por uso indevido da sua imagem no post. E aí tem um pequeno erro, porque quando você sobe a aposta em cima do Andrew Hiller, aí que a polêmica vem à tona, porque aí que ele vai pra cima. Isso já aconteceu várias vezes. O Andrew Hiller ele é punido pela CrossFit por falar que usava anabolizante, fazia reposição de testosterona. Então ele tomou uma punição de 4 anos por uso de substâncias e ele nunca foi testado no doping. A CrossFit achou que assim ia dar uma inibida nos ânimos de Andrew Hiller, mas isso fez com que ele dobrasse a aposta. Ele colocou no seu perfil não natural, not natural. E ele sempre usa esse argumento agora para dizer, ó, eu tenho o poder de fala para falar. Então, a CrossFit acabou dando munição para ele. Ele já fez isso com vários outros atletas, já falou de Andréa Pinheiro aqui do Brasil, de várias outras pessoas que treinam CrossFit, né, principalmente, que é um esporte que tem doping, e é muito comum esse tipo de conteúdo, é o que ele ganha relevância. Porém, essa repercussão deu uma estendida além do normal, porque a atleta Juliana até fez um post no seu Instagram falando que ela não ia falar muito do assunto, só pedia que os seus seguidores que pudessem ajudar a denunciar o perfil de Hiller fizesse o mesmo. Eu vou colocar todos, tá aqui ao lado, tá, sempre quando eu tô falando com vocês, está rolando algum vídeo do Andrew Hiller falando ou dela falando, mas no final desse programa eu vou colocar na íntegra os vídeos para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões de toda essa polêmica. Bom, Juliana bloqueou Andrew Hiller subiu a aposta falando para ela que se ela queria discutir com ele sobre alguma coisa, por que ela ia bloquear ele, e depois ele ainda falou, no depoimento dela, ela ainda fala, não quero polêmica, vamos só denunciar ele e agora meu foco é competir no Moonstar, pá. E ele responde, tomara que nesse campeonato não tenha doping. Então ele subiu a régua, subiu a métrica, ele foi pra cima da atleta para dizer que ela faz uso de hormônios esteroides anabolizantes. Agora vem várias suposições que eu tenho sobre esse assunto, eu gostaria de discutir com vocês, porque o meu intuito aqui com o canal é criar uma comunidade que possa ouvir e contribuir. Então, se você lê algum comentário ofensivo, tente contribuir de uma maneira positiva para a comunidade ganhar. Tenho várias questões que me vieram à mente, como o Andrew Hiller pode usar a imagem da atleta para fazer uma acusação nesse nível? É uma suposição.
simplesmente o fator físico de um atleta comprova o uso ou não do anabolizante? Bom, várias vezes eu sempre colocava os atletas da elite dentro de um balaio que a maioria usaria hormônio anabolizante. Depois eu fui conhecendo um pouco mais da elite, eu compito com alguns atletas da elite e eu descobri que não são todos que fazem uso. A grande maioria, sim, faz uso. Porém, eu conheci um atleta natural que é o Ricardo Marques, eu falo abertamente, que ele me mudou a maneira com que eu penso sobre o uso do anabolizante. Ele mostrou que é possível sim você ser competitivo e talvez chegar num CrossFit Games natural. Então, existem esses vários fatores. E também existem atletas que fisicamente eu olhava e falava, esse cara com certeza faz uso de anabolizante. E ele passou no exame antidoping. Então, é muito complicado você falar sobre o físico e o uso de anabolizantes, né? E principalmente quando você faz uma acusação grave como a que o Hiller fez da atleta Juliana. Bom, agora eu gostaria de puxar outro ponto. Você passar no exame antidoping quer dizer que você não está usando anabolizante? Na verdade, não necessariamente, só quer dizer que você não foi aprovado nas substâncias que foram testadas. E vamos lembrar, sempre o doping está um passo à frente do antidoping, porque a substância precisa ser criada, precisa comprovar o aumento de performance para depois ela ser possível de um teste. Então, é sempre uma corrida de gato e rato. E outro ponto que eu levantei no começo, mas eu acabei não falando ao ponto, ao certo, será que Hiller pode usar a imagem da atleta? Será que é coerente ele fazer esse tipo de acusação? Bom, ele é polêmico, eu já falei para vocês no começo do programa, ele levanta várias suposições sobre todos os assuntos, ele é um crítico ferrenho do CrossFit, mas também é um apaixonado pelo CrossFit, porque ele levanta várias polêmicas que nunca o WFP vai superar o CrossFit, que o CrossFit é incomparável. Então eu não vejo como maldade do Andrew Hiller para prejudicar o atleta, eu vejo como um embate para levantar o cenário. Então ele fala assim, pô, eu reclamei da Brooke Wells, mas não era para prejudicar a atleta, era sim para premiar a atleta que ia ser prejudicada por ela avançar nas semifinais fazendo burpees, meio burpees. Então, eu acredito que nesse ponto o Andrew Hiller ele tem um fundamento ok, lógico, acho que ele se passa, como ele já se passou fazendo análise de movimentos de atletas, entre aspas, que não iriam classificar para Games, atletas que estavam lá em 2000 do mundo, padrões de movimentos no Open questionáveis, ele fez uma colocação assim que, na minha opinião, não é interessante para a comunidade, porque você levanta uma opinião sobre um atleta que não vai para o CrossFit Games. E agora, para fechar, eu queria só falar com vocês um pouco sobre todo esse cenário, levantei algumas suposições, a treta está acontecendo ainda, um posta um Reels, outro posta um History, e eu acho assim, que o atleta que passar por essa situação de ser questionado em rede social, de ser apontado por algum youtuber, por alguém que está caçando uma visualização, caçando like, isso é normal, isso é do jogo, que se porte de uma maneira tranquila, coerente. Exemplo, eu sei que é difícil você aceitar críticas como a que o Hiller fez para Juliana, mas eu acho que você subir a aposta, você põe aquela pessoa num palco, que é o que ela queria. Então o Hiller queria mesmo essa polêmica, o Hiller já fez vídeo colocando quais atletas do CrossFit Games vocês acham que usam anabolizante, fazendo ranking, e para vocês, só para vocês terem uma ideia, sabe quem ganhou na categoria feminina como atleta que provavelmente mais usa ou que mais fisicamente aparenta usar anabolizante? Tia Claire Toomey. Então, o que ela fez sobre isso? Ela fez uma ironia, ela fez uma piada. Ela falou, beleza, eu faço antidoping todo ano e eu nunca caio porque eu sou natural. E pronto, não gerou especulação, não gerou picuinha. Então, assim, a mídia está evoluindo no CrossFit, a gente está se preparando mais, a gente está buscando informação. Existem mídias que vão dar palco para alguns assuntos e palco para outros assuntos. Cabem os atletas saber transitar bem sobre esses dois cenários. Então vai minha dica, se você é um atleta e um dia tem um movimento questionado por Hiller, apenas responda, pô, obrigado pela opinião, vou tentar melhorar. Eu vejo que muita gente fala, pô, mas por que as pessoas não falam abertamente do uso do anabolizante? E por que o Hiller cutuca bastante os atletas sobre isso? Porque o esporte do CrossFit, ele pune pessoas que usam anabolizante e pune pessoas que falam que usam. Então assim, nunca você vai ouvir um atleta olímpico, um atleta de CrossFit que vai passar por um teste de anabolizante dizendo, não, eu sou a favor, vamos tomar, pá, não sei o quê, ou tomei.
Nunca vai acontecer isso, por quê? Porque o cara pode ser punido, o atleta pode ser punido. Então as pessoas olham e falam, ah, aquele atleta é um hipócrita. Não, cara, calma, ele tá no poder dele. Ele não vai, a organização é que tem que provar que ele faz uso. Ele não vai em redes sociais, a público, falar, eu faço uso e tá tudo bem. E outro ponto que eu queria trazer para vocês. Calma, prestem atenção em tudo que vocês ouvem, vejam os dois lados da situação e não tirem conclusões precipitadas apenas pelo que vocês veem. Se você olha o atleta fisicamente, ele é bombadão, pá, ah, esse cara faz uso. Cara, isso não vai tornar ele o melhor atleta do mundo. Conheço vários atletas que tomam coisas absurdas e não são bons. E às vezes você vai fazer você vai apontar um dedo para uma pessoa que simplesmente ela tem uma boa genética. Já vimos isso, o CrossFit é a nata dos esportes, como vários outros esportes de Olimpíadas, que os caras chegam ali, são as pessoas mais bem condicionadas, com as melhores genéticas do mundo, então pode acontecer sim da gente ter uma aberração de uma pessoa que surpreenda todo mundo e seja natural. Tentei gravar esse programa de uma maneira diferente, um open mic, então eu abri o meu microfone, eu falei o que estava na minha cabeça. Espero que vocês possam contribuir com esse conteúdo. Coloquem na descrição dos vídeos se vocês acham certo o André Hiller fazer acusações, se só pela imagem do atleta a gente pode cravar o uso da anabolizante. Coloquem se vocês acham que a maioria dos atletas são naturais ou não. Coloquem tudo o que vocês quiserem. Eu vou tentar ler todos os comentários. Depois eu vou gravar um vídeo mais pra frente com os melhores comentários, melhores opiniões, porque eu sou muito aberto sempre à opinião dos outros, eu consigo mudar de ideia e entender que o ponto que eu falei ou o ponto que eu coloquei foi errado, e eu acho que isso faz com que a comunidade cresça e que a gente consiga solucionar os problemas de uma maneira coerente do que simplesmente a gente comprar uma briga e acusando um ou outro lado. Beleza, galera? Muito obrigado para vocês que acompanharam esse breve vídeo num formato diferente. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal para aumentar o engajamento da página, a gente poder crescer juntos, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do meu, do seu, do nosso WOD News. Fala, galera, boa noite. Eu não vim aqui me posicionar sobre o que está acontecendo, né? Aconteceu mais cedo aí. Galera que me acompanha com certeza deve estar vendo. Quem puder estar denunciando o Instagram vai me ajudar muito. Não vou gastar minha energia com isso. Eu vim aqui para poder falar com vocês sobre a minha escolha do campeonato de semana que vem, né? Eu fiquei de me posicionar, tem uma galera perguntando no Instagram, galera que me acompanha, tá me vendo testar prova. Eu recebi o convite do Chile, né, para estar competindo semana que vem em Santiago, mas é na mesma data do Monstar. E aí nós decidimos, essa decisão não foi feita agora, tá, galera? Já tem um tempinho já. Nós decidimos que eu vou estar indo para Goiânia para competir o Monstar semana que vem. Então, pra galera que tá me acompanhando aí, querendo saber, nossa decisão foi essa, mas eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento, tá? Do Campeonato do Chile, por ter me convidado. Mas é isso, semana que vem tô indo pra Goiânia, conto com a torcida de vocês. Beijo, boa noite. I was playing the Nintendo Switch, and have you ever played the Nintendo Switch? It's just such a amazing thing to bond, fight, connect, protect with your family. The Nintendo Switch. Have you ever played the Nintendo Switch? I was playing the Nintendo Switch and I got this message from this Hiller, and I'm going to fight this Hiller Fit 2.0. I don't know this Hiller Fit 2.0, but this, you don't just come to my page and say that things, you don't just say that things. You disrespect. You can't just disrespect, respect. RESPECT. Lock it down. Wow. This is incredible. See, I just found something. I can't show you what I found, but I found something, and I didn't know it was out here. But if it weren't for Hiller Fit 2.0, who I'm gonna fight, I wouldn't have found that over there. This is just how things work. So I'm gonna fight him. He posts things and I respond to him. I don't know what he speaks, but I sent him a message in Portuguese. I said, I'm going to sue Andrew Hiller
But in all reality, I'm just going to fight him. I mean, I look different. I'm not going to admit that I look different. I'm Andrew Hiller. I hope you see this, Andrew Hiller. Have you ever, the Wi-Fi password is 34 blocks of cheese, all capital letters, 34 dot between each, 34, 3.4 dot, blocks of cheese, Dallin Pepper, blocks of cheese, Dallin Pepper, 2-day block of cheese in between training sessions, squirrel in the tree, looking down at me, Juliana, different, I am Juliana, different. I'm laying next to the thing that I just found. Do you know what I just found? Oh, an ant. Little ant. Hi, little ant. Hi. Oh, 2 ants. Oh, it's a bunch of... I laid in ants. I laid in ants, and now my back is itchy. What a blessing to have an itchy back. Andrew Hiller, who I am going to fight you, but if it weren't for you, I would not have found this thing in my yard. And I wouldn't have ants on my back. And I wouldn't have seen the squirrel in the tree looking down at me. Pound lock it down.